Bom, quando a gente tira um equipamento eletrônico novo da caixa, existe meio que uma expectativa natural de funcionamento imediato, né? A gente aperta um botão e, já quer que todas as funções estejam disponíveis na mesma hora. A lógica do consumo treinou a sociedade para essa imediatidade toda. E, trazendo isso para o direito constitucional, essa mesma expectativa acaba virando uma das maiores barreiras de compreensão para quem estuda o tema. Com certeza, porque a gente abre o texto da Constituição, lê direitos maravilhosos, mas na hora de tentar apertar o botão de alguns desses direitos na vida real, parece que nada acontece. Fica aquela sensação de que falta uma lei, uma regulamentação. E a impressão superficial que dá é que a máquina estatal veio quebrada, que aquela regra é tipo só enfeite retórico no papel. A gente quer pavimentar o caminho para gabaritar esse assunto, entendendo por que algumas engrenagens giram sozinhas e outras precisam de uma correia ali de transmissão. E o ponto de partida inegociável para entender essa engenharia é uma regra de ouro, sabe? Toda norma constitucional, sem qualquer exceção, possui eficácia jurídica. Espera aí, até aquelas que dependem inteiramente de leis futuras? Sim, até essas. A Constituição não usa palavras em vão. Não existe letra morta ali. Mesmo as normas que parecem inertes possuem desde o primeiro dia uma eficácia mínima, que a gente também chama de eficácia negativa. Nossa, esse conceito de eficácia negativa é fundamental. Mas antes da gente mergulhar nas engrenagens mais pesadas do corpo principal, faz sentido analisar as bordas do documento, né? Com certeza. O texto é emoldurado por duas estruturas bem peculiares, o preâmbulo de um lado e o ADCT do outro. O preâmbulo é engraçado porque, pensando nessa regra de que toda norma tem eficácia, ele apresenta um desafio. Ele funciona quase como a declaração de missão de uma empresa. É uma ótima analogia. Porque, ele dita o tom, fala sobre construir uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, mas o setor de RH não vai usar a declaração de missão, que está pintada na parede, para aplicar uma advertência formal em um funcionário. Exatamente. E essa natureza de declaração de valores foi o que pautou o entendimento histórico do Supremo Tribunal Federal ali na ADI 2076. O STF definiu que o preâmbulo não possui força normativa. Ou seja, não é uma norma constitucional central. Não é? E o desdobramento prático disso é gigante. O preâmbulo não serve de parâmetro para controle de constitucionalidade. O judiciário não pode, de jeito nenhum, declarar uma lei inconstitucional só com o argumento de que ela fere o preâmbulo. E pela mesma lógica, ele não limita o poder constituinte derivado, né? Na criação de emendas e tal. Exato. E também não é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Um Estado da Federação tem total liberdade para ignorar a criação de um preâmbulo na Constituição dele. Entendi. Mas isso não significa que ele seja inútil. Ele atua como um vetor de interpretação, uma bússola principiológica. Perfeito. Quando o texto principal gera zonas de sombra, os juízes olham para o preâmbulo para resgatar o espírito original do legislador. Eu lembro de um caso claríssimo disso, que foi quando o Supremo reconheceu a união homoafetiva. A ADI 4.277. Isso. Aquele trecho sobre uma sociedade sem preconceitos serviu de alicerce hermenêutico para justificar uma mudança social enorme, mesmo não sendo a regra punitiva em si. É o preâmbulo iluminando o resto do documento. Agora, já na outra ponta, a gente tem o ADCT, que opera sobre uma mecânica completamente diferente. O ato das disposições constitucionais transitórias lida com a passagem do regime antigo para o novo. A melhor forma de visualizar o ADCT é pensar nos andaimes de uma grande obra. Sabe quando se constrói um arranha-céu? Os andaimes são fundamentais para sustentar os trabalhadores na transição do terreno baldio para a estrutura final. Sim. Mas ninguém mora no andaime. Eles têm um prazo de validade. Essa imagem é cirúrgica. E o detalhe técnico crucial dessa estrutura é que, juridicamente, esse andaime é forjado no mesmíssimo aço do prédio principal. Como assim? As normas do ADCT são normas constitucionais formais. Elas têm a exata mesma rigidez e estão no mesmo nível hierárquico do corpo permanente da Constituição. Não tem qualquer tipo de subordinação. Caramba! A única diferença é a natureza temporária, então. Uma vez cumprido o papel, a eficácia se exaure.
Exato. A norma cumpriu seu destino. Mas o fato da eficácia ter se esgotado não apaga o passado, certo? De forma alguma, as relações jurídicas que se formaram enquanto aquele andaime estava de pé continuam válidas. Ah, então se um direito foi exercido na época, com base numa regra de transição, o judiciário atual pode analisar aquilo? Pode perfeitamente submeter aquele ato ao controle de constitucionalidade incidental. A norma caduca para o futuro, mas a blindagem sobre o que ocorreu sobre a vigência dela permanece. Isso já força a gente a tocar num conceito que costuma derrubar muita gente em prova, que é a ideia de hierarquia dentro da Constituição. Pois é, e a jurisprudência do Supremo é inflexível nisso, viu? Não há hierarquia entre normas constitucionais originárias. Nenhuma. Isso é importante reforçar porque a intuição engana. A gente tende a achar que o artigo 5º, por tratar de direitos fundamentais, seria o chefe de um artigo burocrático sobre o ministério. Ou pior, cria-se a ilusão de que as cláusulas pétreas estão no topo de uma pirâmide imaginária, podendo invalidar outras partes do texto original. Nossa, essa é a armadilha clássica. Total. A cláusula pétrea é um limite imposto exclusivamente ao poder constituinte derivado, ou seja, para o Congresso Nacional quando tenta emendar o texto anos depois. Por criador original, lá na Assembleia, todas as regras nasceram no mesmo berço institucional. O prédio inteiro foi construído no mesmo andar. Uma norma originária não pode ser declarada inconstitucional em face de outra, em hipótese alguma. Exatamente. Entendido esse alicerce, a gente pode entrar no núcleo duro da mecânica das normas. Tem um comando lá no artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Só que ler isso solto assim passa a falsa premissa de que basta ler o direito para ele se materializar, sem depender de nada. E aí mora a confusão semântica entre aplicação e eficácia, ou aplicabilidade. No rigor técnico, são coisas distintas. A aplicação imediata é um imperativo para o Estado, mas a extensão disso divide grandes pensadores. Sim, tem abordagens muito diferentes. O Sérgio Moro, por exemplo, tem uma leitura mais incisiva, né? Para ele, essa regra autoriza o juiz a preencher lacunas do poder público. Se a Constituição garante um direito e o legislador cruza os braços, o juiz pode aplicar direto. Já o Ingo Sarlet estrutura isso de um jeito diferente, mas inspirado em Robert Hallax, na matriz alemã. Ele trata a aplicação imediata como um mandado de otimização. Que é um conceito super sofisticado. Muito. Não é só tapar o buraco legislativo. É uma ordem contínua dada a todos os poderes para extraírem a máxima efetividade possível de um direito, na maior medida fática e jurídica permitida. Ou seja, nenhum órgão do Estado pode simplesmente ignorar o direito, mesmo que ele demande um refinamento legislativo no futuro. E essa variação de potencial máximo nos leva para o padrão ouro, né? A matriz que todo mundo acaba usando para classificar o alcance dessas normas. A famosa tríade do José Afonso da Silva, a PCL, plena, contida e limitada. Começando pela fundação mais sólida, a eficácia plena. O nome já entrega: aplicabilidade direta, imediata e integral. Nasceram prontas para uso. São as auto-aplicáveis por excelência. O cidadão invoca e o juiz decide. Os remédios constitucionais ilustram isso perfeitamente. O habeas corpus não pede licença para o Congresso para existir. Outro exemplo é o artigo que declara inelegíveis os analfabetos. Mas surge uma dúvida. Se o Congresso cria uma lei regulamentando o habeas corpus, dizendo prazo para o juiz responder e tal, isso não significa que a norma precisava de regulamentação? Mas aí entra a lógica processual. Essas leis só organizam a fila do balcão, sabe? Elas instrumentalizam a burocracia para atender ao direito, mas não subtraem nenhum milímetro do alcance do direito material em si. A essência continua plena. Entendi. Regulamentar o procedimento não é restringir o direito. O problema mesmo começa na segunda categoria, a eficácia contida, que a doutrina também chama de prospectiva. Isso. Ela tem a aplicabilidade direta e imediata igual à plena. A máquina liga na hora. O diferencial é que ela não é integral, porque ela se sujeita à contenção. Ela é restringível. A imagem que melhor traduz isso é a de um carro esportivo, né?
O cidadão compra o carro e ele sai da fábrica autorizado a rodar 100 por hora. O direito existe hoje. A pegadinha é que o Estado tem a chave para instalar um limitador de velocidade nesse motor depois. Exato. O inciso 13 do artigo 5º é o grande laboratório disso. Ele diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. O que significa que, enquanto a lei não estabelece qualificações, a liberdade é absoluta. Qualquer pessoa pode abrir um consultório de, terapias holísticas, porque não tem lei federal erguendo barreira. O motor está rodando na potência máxima. Mas se a gente olha para a medicina ou para a advocacia, a história muda. O direito continua existindo, mas o Estado acionou o limitador de velocidade. Exigiu diploma, prova da OAB. A eficácia foi contida para proteger a sociedade. E tem um ponto cego comum aqui, que é achar que esse freio só pode vir por meio de lei do Congresso. A restrição pode vir de outras fontes, certo? Com certeza. A própria Constituição tem freios internos. O estado de sítio é exemplo clássico. Numa convulsão nacional, direitos fundamentais plenos, tipo o sigilo de correspondência, são contidos temporariamente pelo próprio texto constitucional. Nossa, verdade. E tem também a contenção por conceitos jurídicos indeterminados, né? O Constituinte não listou todas as catástrofes, mas autoriza o Estado a requisitar propriedade em caso de iminente perigo público. Fica a cargo da autoridade, no calor do momento, de um incêndio florestal, interpretar o que é perigo público e aplicar a restrição ali na hora. A norma se contrai conforme a pressão da realidade. Brilhante. E isso empurra a gente para a terceira e mais complexa categoria do José Afonso, a eficácia limitada. Essa é a que depende de regulamentação. A aplicabilidade imediata, indireta e reduzida. Se a contida era o carro acelerando, a limitada é tipo um cartão presente, um gift card. O cartão tem valor real, pertence ao cidadão, mas para usar, a loja, que é o legislativo, precisa configurar a maquininha. Sem a lei, você segura o cartão valioso, mas não passa no caixa. O direito de greve dos servidores públicos foi exatamente isso por décadas. A Constituição entregou o cartão, mas o Congresso não instalou a máquina. E aí surge o choque de realidade. Se a norma depende de uma lei, e a lei demora 30 anos para nascer, a norma constitucional é letra morta. Tem eficácia zero. Jamais. Essa é a grande defesa da engenharia constitucional. A eficácia nunca é zero. Esse cartão presente já opera desde o primeiro dia com função dupla. O tal efeito negativo, que atua como uma espada e um escudo, né? Exatamente. Como espada, ela revoga leis anteriores, incompatíveis com a promessa que ela traz, e como escudo, tem efeito impeditivo. Bloqueia a criação de novas leis contrárias ao direito prometido. Ela limpa o terreno. Além disso, tem o efeito vinculativo. O Estado não ganha uma opção de legislar, é um dever. Se ele ignora, a gente tem o mandado de injunção e a ADO para combater essa síndrome de gaveta. E dentro desse universo das limitadas, a doutrina divide em duas famílias. As de princípio institutivo, que são a planta baixa da burocracia, criando órgãos. Mas o campo de batalha mesmo está na segunda família, né? As de princípio programático. Essas são as promessas de cunho socioeconômico. Saúde, educação, cultura. O Estado promete promover isso, mas por muito tempo a administração tratou como poesia. Promessa de palanque escrita na pedra. E isso culminou no maior embate do Supremo, que é o choque entre a reserva do possível e o mínimo existencial. O cidadão exige um tratamento médico caro. O Estado mostra o cofre vazio e invoca a reserva do possível. A velha desculpa do não tem dinheiro. Mas a resposta do STF redefiniu tudo. O tribunal assentou que as normas programáticas têm caráter cogente e vinculante. Quando a omissão do Estado ameaça a dignidade humana básica, o mínimo existencial, a desculpa da carteira vazia perde a validade. O acesso à educação básica, por exemplo, virou direito subjetivo público. O judiciário pode até intervir, bloquear verbas e obrigar o prefeito a construir a creche. Exato.
Tem até autores como Paulo Roberto Lírio Pimenta que dividem essas programáticas ainda mais. Em estricto senso, que exigem lei para o programa, enunciativas, que já vinculam o Estado de cara em temas vitais, e definidoras de fins do Estado. Mostra como esse bloco é dinâmico. Bom, dominar a tríade PCL é a espinha dorsal, mas a gente sabe que bancas e teóricos adoram testar outras nomenclaturas. É vital conhecer as classificações alternativas para ficar blindado. A Maria Helena Diniz, por exemplo, fez um ajuste interessante. Ela partiu do modelo do José Afonso, mas mudou os nomes focando na consequência. A plena ela manteve como plena. A contida virou restringível, que gramaticalmente é bem mais honesto. E a limitada virou relativa complementável. Mas o grande diferencial dela não foi só mudar o nome, né? Foi criar a quarta categoria, a eficácia absoluta. Isso. Ela percebeu que chamar tudo de plena escondia uma diferença de poder gigantesca. Uma norma plena comum é vulnerável. O Congresso pode aprovar uma emenda amanhã e apagar do texto. E a norma de eficácia absoluta é inatingível. São as cláusulas pétreas. Forma federativa, voto direto e secreto, separação dos poderes. Nem o poder constituinte derivado pode tocar nelas para abolir. É um nível de eficácia blindado. Outra classificação que aparece bastante é a do Gilmar Mendes. Ele faz um recorte puramente pela autossuficiência do texto. Normas autoexecutáveis, que são completas, versus normas não autoaplicáveis, que precisam do legislador. E também a visão focada no público-alvo, tipo a do italiano Vézio Crisafulli, Jorge Miranda, ecoada aqui pelo Paulo Bonavides. Eles dividem em imediatamente preceptivas e programáticas. A preceptiva é a ferramenta na mão do cidadão e do juiz para resolver o conflito do dia a dia. Em contraste com a programática, que é para o legislador desenhar política pública e orçamento. O Aires Brito e o Celso Ribeiro Bastos vão nessa mesma linha quando falam em normas de aplicação contra normas de integração. No fim, todas essas matrizes estão tentando decifrar como a vontade lá de 1988 se converte na vida real hoje. Fazendo um sobrevoo rápido, a gente tem remédios constitucionais na plena, a contida sendo restringida por leis e conceitos como perigo público, a limitada nunca tendo eficácia zero por causa dos efeitos negativo e impeditivo, e o mínimo existencial furando o bloqueio da reserva do possível. Dominar essas peças revela como o Estado respira. Mas, voltando ali na eficácia absoluta da Maria Helena Diniz, isso deixa um vácuo filosófico interessante. O propósito das cláusulas pétreas é nobre: proteger a sociedade contra retrocessos e arroubos autoritários. É a âncora do navio. Mas a reflexão que eu deixo é: considerando o ritmo vertiginoso em que a civilização, a tecnologia e a economia se transformam, o que acontece quando a própria imutabilidade absoluta de uma regra se torna, no futuro, a maior barreira para a evolução social? É o paradoxo da casa, né? O que acontece quando a fundação de concreto armado é tão inflexível que impede a reforma para abrigar a família que cresceu? Exato. Fica o questionamento sobre como os tribunais vão equilibrar no futuro essa segurança jurídica pétrea com a necessidade de uma Constituição viva que respira os ares de um tempo que os constituintes originários jamais imaginariam. A máquina foi projetada com peças indestrutíveis para sobreviver ao tempo, mas a dúvida é se essa indestrutibilidade não vai travar o motor amanhã. É uma reflexão pesada para levar na mente. A gente fica por aqui e se vê na próxima imersão.